Nós temos uma péssima mania na política brasileira quando a gente discute nomes. Nós não discutimos projeto, não discutimos problemas e soluções. Nós elegemos muitos presidentes com frase de efeito. Frases assim podem ser até boas para ganhar a eleição, mas não muda as realidades e os problemas que esse país tem e não constrói soluções. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, muito obrigada por conversar com a gente no EsferaCast. É um momento da gente discutir um pouco nessas linhas que conectam os setores com a política. Como é que o senhor vislumbra o momento atual? Pensando na relação de Estado para o governo federal, de Estado para os setores, de uma forma geral, a gente vive um bom momento? Quais são os desafios colocados? Primeiro, prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham. O Brasil não vive um bom momento nas relações institucionais, mas o Brasil vive um bom momento na sua economia. Nós temos baixa taxa de desemprego, né, as exportações brasileiras estão bem, o agronegócio brasileiro, do qual Mato Grosso, o estado que eu represento, está muito bem, vive um bom momento, existe um setor financeiro eficiente no país, existe muita coisa boa para o lado da economia privada do país, porém, o governo federal está com as contas muito ruins. Então, essas crises institucionais de Brasília, a política em Brasília, né, os rumores que nós temos nos corredores de Brasília não são nada positivos. E isso pode afetar a economia brasileira, o país, e o governo brasileiro pode arrastar a economia para um fundo do poço. Então, eu vejo que nós somos um país de grande capacidade, de grande potencialidade, mas nós estamos com a bola no pé, uma bola travando o nosso crescimento, que se chama ineficiência do setor público brasileiro. A gente está num momento de discussão de alternativas, de medidas estruturantes, mas dá para perceber que há uma certa desconfiança, por exemplo, do mercado em relação ao potencial dessas medidas a longo prazo. Como é que o senhor está vendo as soluções que estão sendo costuradas em Brasília, por exemplo, em relação ao IOF? Primeiro, eu vejo um governo federal com alguma dificuldade, ou por que não dizer muita dificuldade, de fazer aquilo que precisa ser feito. Não adianta falar em aumento de receita, porque hoje nós estamos no limite da capacidade do cidadão e da economia brasileira de pagar mais impostos nesse país. E o governo federal ele insiste nessa tese de querer aumentar a receita sem ter apresentado uma proposta minimamente confiável de cortar a despesa. Tem um ditado popular que todos nós conhecemos que diz: não há dinheiro que dê quando se gasta mal. E o setor público brasileiro é muito ineficiente, gasta mal, arrecada muito. Isso está estrangulando o cidadão que paga tantos impostos nesse país e os serviços públicos estão precarizados. Então, eu vejo que, neste momento, nós temos uma dificuldade de acreditar que as medidas que estão sendo propostas elas possam, primeiro, apresentar resultados e também ser aprovadas por esse nível de desconfiança do governo federal e das políticas até agora apresentadas, né, quando o governo já caminha para o final do seu terceiro ano, entrando num ano eleitoral onde as coisas são muito difíceis de serem aprovadas. O mercado tem uma certa percepção de que é necessário, por exemplo, desindexar saúde e educação. A gente sabe que não são discussões fáceis de serem enfrentadas. Não seriam no Estado, muito menos no governo federal. O senhor acha que é esse o caminho? Nós temos que tomar medidas disruptivas. Se o Brasil continuar caminhando na mesma trajetória que nós estamos, o governo federal brasileiro vai quebrar esse país. Basta olhar os números. Olha quanto o país deve, olha o déficit da Previdência, olha os números. Gente, isso é matemático, isso é lógico. O TCU já sacramentou isso, já cravou. Em 2027 o governo federal quebra. Nós estamos caminhando para um precipício e não estamos tendo coragem de tomar medidas. É igual alguém descobrir que está com câncer, falar, não, vamos tomar aqui um chazinho, vamos tomar aqui um remedinho para dor. Não, tem que fazer quimioterapia, radioterapia, tem que fazer cirurgia, e dói. Às vezes cai o cabelo, mas pode trazer uma cura definitiva. Então, na economia não é diferente. Estamos com o governo federal muito endividado, setor público ineficiente, déficit para tudo quanto é lado. Se não aplicarmos medidas duras, mas verdadeiras e honestas, vamos morrer. O Brasil vai sofrer. O senhor acha que
há uma situação grave o suficiente para convencer, por exemplo, na reversão de alguns subsídios? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele citou uma expressão da caixa preta dos benefícios fiscais. Ela está num dado que é bastante impressionante, de 800 bilhões de reais. Está na hora de rever isso? A partir de quais critérios, por exemplo, podem ser adotados para pensar quem vai continuar com o subsídio e quem não vai? É uma discussão difícil. Está na hora, sim, de rever isso, eu concordo. Qual o problema do governo em avançar com essa agenda? Porque quando você fala em diminuir incentivos fiscais, que é necessário, porém, isso é para aumentar a receita. Mais uma vez, o governo querendo aumentar as receitas dele sem cortar a despesa. Vai aumentar essa receita, ela vai gastar mal e nós vamos continuar endividados, não vai resolver o problema. Esse é o ponto central dessa discussão. O governo teria que vir simultaneamente com uma agenda forte para cortar incentivo e aumentar suas receitas, mas também cortando despesa. A máquina pública, eu volto a dizer isso para mim é algo claramente perceptível, porque eu fiz isso no meu estado. O principal objetivo nesses últimos anos é tornar a máquina pública estadual mais eficiente, na qualidade do gasto e na qualidade da despesa. Quando você faz isso bem, sobra dinheiro para quê? Para investir. Quando o Estado investe corretamente, ele retroalimenta o crescimento da economia, que traz mais arrecadação, que traz mais geração de emprego e gira a roda positivamente. O governo federal não está sabendo desatar esse nó e vive insistindo nessa agenda de aumentar a receita via tributo, via OF, via isso, via aquilo, sem apresentar até agora nada de concreto para cortar a despesa no governo federal. E como é que os governadores podem contribuir para esse cenário? Que ideias poderiam ser levadas para o governo federal? Olha, primeiro, o governo federal tem que estar disposto a ouvir essas ideias. Exemplos positivos nós temos muito no Brasil inteiro. Agora, saber o que fazer? Muita gente sabe o que fazer. Muita gente fala os caminhos que podem ser tomados. Agora, tem que ter coragem para fazer isso. E tem que ter uma estratégia para fazer isso. E disposto a pagar um custo no começo, no início, porque esse custo normalmente não é simples. As consequências iniciais são amargas. Você tem que gastar capital político. Eu não vejo esse governo caminhando para uma eleição em 2026 com coragem e disposição de fazer esse embate a favor do Brasil. O senhor citou a eleição ano que vem, e talvez seja das eleições mais ansiosas que a gente tem nos últimos tempos. Ela está muito antecipada, mais do que o normal, e o partido do senhor também tem uma candidatura mais antecipada do que o normal, que é do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. O senhor vê essa candidatura se mantendo até o final? O governador Caiado, ele tem 40 anos de trajetória política no Brasil, tem muitos predicados, e eu acredito que ele é uma boa pessoa para estar, tem todas as qualidades para estar nesse debate. Concordo, antecipamos muito o projeto eleitoral. Nós temos uma péssima mania na política brasileira quando a gente discute nomes. Nós não discutimos projeto, não discutimos problemas e soluções. Nós elegemos muitos presidentes com frase de efeito. O caçador de Marajá. E elegemos alguém porque ele era o caçador de Marajá. O Brasil vai voltar a sorrir. E elegemos alguém porque prometeu o Brasil voltar a sorrir. Nós vamos voltar a comer picanha. Bandido bom é bandido morto. Frases assim podem ser até boas para ganhar a eleição, mas não muda as realidades e os problemas que esse país tem e não constrói soluções. Como é que o senhor vislumbra esse jogo eleitoral, né? Recentemente a gente teve a pesquisa Genial Quest mostrando que o eleitor está meio cansado dessa polarização. A gente fica entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro inelegível, Lula amargando uma estabilidade de desaprovação e o centro exprimido entre um candidato e outro. O que precisa acontecer para ter uma mudança nesse cenário? Olha, é um cenário difícil, né? Porque parece-me que essa polarização direita-esquerda ela agrada boa parte da população. Como se bastasse se dizer que é da esquerda e ali tem as virtudes, né, imaginadas e sonhadas por quem está na esquerda e vice-versa quem está na direita. Um lado sataniza o outro e nessa polarização os problemas reais do Brasil continuam. Eu não vi ninguém, ou na direita ou na esquerda, dar uma solução concreta para esse grave problema do aumento da dívida pública no país. Eu não vi ninguém dar uma solução concreta para a Previdência. Meu Deus, vários países ao redor do planeta quebraram por um problema previdenciário. Esse problema no Brasil, o ano passado, nós tivemos um déficit de 416 bilhões de reais. É 8 vezes mais aquelas emendas parlamentares que eles ficaram o ano inteiro brigando por elas. Então,
Nessa polarização, isso parece, né, bode na sala. Todo mundo discute essa história de direita e de esquerda, mas ninguém discute e apresenta soluções claras e objetivas para os reais problemas do nosso país e de todos nós brasileiros. Governador, a gente chegou naquele momento final, 5 perguntas em apenas 1 minuto. Bora lá, começando a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Coragem. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Pouca coisa. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Para acabar com a corrupção, acabar com a bandidagem do país e fazer o setor público se tornar mais eficiente. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma única palavra ou uma frase? Melhorar a qualidade da política. A política no país está com uma péssima qualidade. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Bom que o senhor tem 20 segundos, ó. Tem tempo, essa é difícil. Difícil, né? Essa é difícil. Ainda bem que sobrou tempo no final, tem 14 segundos. Tem muita gente séria nesse país, mas a grande maioria de quem está na política tem como prioridade número 1 a sua reeleição, número 2 a sua reeleição, número 3 reeleição. Eu me inspiro em Deus e no que aprendi com meu pai e com minha mãe. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.